Pôncio Pilatos. Esse é um nome que todo mundo já ouviu, né? Um nome que ficou marcado na história, ligado a um dos momentos mais importantes de todos. Mas quem era o homem por trás desse título? Hoje a gente vai mergulhar na história desse juiz que, ao sentenciar um prisioneiro, acabou, na verdade, julgando a si mesmo. E tudo começa com uma pergunta. Uma pergunta feita no meio da tensão, da pressão, que é a verdade. Essa questão, feita por Pilatos, não era só filosofia não. Era o eco de um dilema moral gigantesco que ia colocar ele numa encruzilhada, definindo não só a vida dele, mas todo o seu legado. Olha só o nosso caminho hoje. Primeiro, a gente vai conhecer Pôncio Pilatos, o governador. Depois, vamos entrar de cabeça no dilema dele com a verdade. Em seguida, o momento crucial, o julgamento de si mesmo. Daí, a gente vê as consequências da escolha que ele fez e, para fechar, que lições essa história toda deixa pra gente. Então, vamos lá, começando pelo começo. Antes de ser o juiz daquele famoso julgamento, Pilatos era uma autoridade, um homem de poder, numa terra que não era sua. Mas quem era ele de verdade? Pôncio Pilatos foi nomeado governador da Judéia lá pelo ano 26. A missão dele era bem clara: manter a ordem, cobrar os impostos e aplicar a justiça de Roma. O problema é que ele tinha a fama de ser um cara duro, até mesmo cruel. Não pensava duas vezes para reprimir qualquer revolta e por isso ele era bem mal visto pelo povo de lá. Ah, e um detalhe importante: ele era casado com Cláudia Prócula. E esse nome vai ter um papel bem surpreendente nessa história. E é aqui que a gente chega no centro do conflito. O momento em que o poder de Pilatos bate de frente com uma verdade bem inconveniente. É aquela batalha clássica, sabe? Entre fazer o que é certo e fazer o que é mais fácil. O ponto principal é este: Pilatos sabia da inocência do réu. Os registros históricos são bem claros sobre isso. Em mais de uma oportunidade, ele falou publicamente que Jesus era inocente. Ele mesmo, como juiz, não via motivo nenhum para uma condenação. A avaliação dele era pela absolvição. E aí, imagina só a cabeça dele. De um lado, a consciência gritando, não só porque ele via a inocência do acusado, mas também por um aviso bem direto e assustador que veio da esposa dele. Do outro lado, a pressão esmagadora do poder. O medo de perder o cargo, de irritar o imperador em Roma e o barulho ensurdecedor da multidão lá fora pedindo sangue. E esse aviso da esposa dele, Cláudia Prócula, não foi um simples palpite. Segundo o relato, ela teve um pesadelo e mandou um recado urgente para ele no meio do julgamento. Era um apelo pessoal, quase sobrenatural, para ele não cometer um erro que o assombraria para sempre. Então, o que ele faz? Com toda essa pressão em cima dele, Pilatos toma uma atitude que se tornou um símbolo. Ao tentar se livrar da responsabilidade, ele na verdade assinou a própria sentença moral. E aqui a história tem uma virada genial. A tentativa de Pilatos de lavar as mãos do assunto, de se declarar neutro, foi na verdade o seu ato de auto-julgamento. Ao se omitir, ele escolheu um lado, o da conveniência e do medo. Ele não condenou só um homem inocente, ele condenou o próprio caráter. A análise de Ellen G. White sobre isso é direta e cortante. Ela o descreve como um covarde moral. O medo dele não era da injustiça em si, mas de perder o status, o poder. Para Pilatos, a ambição falou muito mais alto que a própria alma. Certo. E depois? O que acontece quando alguém troca a verdade pela segurança do cargo? A história não acaba no julgamento, não. As consequências dessa escolha perseguiram Pilatos pelo resto da vida. A grande ironia da história de Pilatos é que o poder que ele tanto temia perder, ele perdeu de qualquer jeito. A escolha que ele fez por volta do ano 33 foi o começo do fim. Apenas 3 anos depois, ele foi tirado do cargo por causa da sua brutalidade. E a tradição conta que o fim da vida dele foi trágico. Exílio e, por fim, suicídio. A tradição descreve um homem atormentado. A memória daquela injustiça que lhe permitiu virou um fantasma que o assombrou até o fim. O homem que lavou as mãos em público nunca conseguiu limpar a própria consciência. Ele viveu e morreu sem paz e sem esperança, uma vítima da sua própria decisão. Mas essa história não é só um relato antigo. Ela ecoa através do tempo com lições muito poderosas sobre escolhas, coragem e verdade. Então, o que a gente pode aprender com essa história toda hoje? Podemos tirar 3 lições fundamentais. Primeira, não adiar decisões cruciais. Pilatos tentou hesitar, mas essa hesitação já foi uma escolha. Segunda, neutralidade é uma ilusão. Em questões de certo e errado, quem tenta lavar as mãos acaba permitindo que a injustiça vença. E terceira, talvez a mais importante,
Não troque a verdade pela conveniência. O preço que se paga a longo prazo é sempre mais alto. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A história de Pilatos nos confronta com uma pergunta que em diferentes momentos todos nós encaramos. Quando a verdade e a conveniência entram em conflito, que caminho a gente escolhe? E mais importante, estamos preparados para arcar com o preço dessa escolha?